Essa live. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa live. É um prazer enorme poder falar com vocês. Essa é uma live super importante de um tema muito sério que nós queremos abordar aqui. E ele envolve muito da segurança dos nossos filhos em ambientes online, né? Para me apresentar então rapidamente, meu nome é Ítalo, eu sou coordenador pedagógico da Super Geeks. Eu já estou há 10 anos em sala de aula, né? Já estou na Super Geeks, vai fazer uns bons 7, 8 anos aí também, né? E ensinando programação, ensinando criação de games, ensinando ciência da computação no geral. A gente entende a preocupação dos pais dos nossos alunos e até dos nossos próprios alunos em se manter seguro nesses ambientes, né? Esse é um tema que vem sendo cada vez mais forte, principalmente com as notícias recentes. Vocês devem ter acompanhado, devem ter visto, devem ter pelo menos ouvido falar do vídeo do Felca sobre adultização, que foi um vídeo muito interessante. Recomendo, inclusive, que todos vocês assistam se vocês não viram ainda, né? É um vídeo que fala sobre redes sociais, é um vídeo que fala sobre pessoas mal intencionadas e como elas agem na internet. E eu acredito que essa live ela acaba sendo uma extensão desse tema, porque a gente vai falar um pouquinho sobre jogos no geral, principalmente o Roblox, né? Nós da Super Geeks ensinamos os nossos alunos a criar jogos com o Roblox, né? Com o Roblox Studio. E é muito comum pais virem pra gente perguntando: olha, o Roblox é um ambiente seguro? Ele é um ambiente bom para o meu filho, né? O meu filho está seguro jogando, ele deve ou não jogar, né? Ele deve ter telas, né? Enfim. Então essa discussão ela é super importante. A intenção da live é ser bem prática, mostrar para vocês mesmo as configurações que podem ser feitas dentro do Roblox para que você proteja o seu filho, né? Proteja aí o seu sobrinho, o seu neto. E a intenção então é mostrar para vocês que o Roblox ele pode sim, ele é inclusive uma plataforma muito legal para os nossos filhos, uma plataforma interessante para que eles possam se divertir e principalmente aprender, tá? Muito das coisas que vão ser faladas nessa live de hoje não é para assustar, tá? É justamente para conscientizar. A intenção aqui não é causar um apocalipse tecnológico na sua casa, em que você vai jogar todas as telas fora e falar: pronto, meu filho não vai ver mais YouTube, ele não vai ver mais Roblox, ele não vai usar telas, né? É impossível hoje a gente viver sem telas. E a gente está num universo em que já vai ser impossível viver sem inteligência artificial, por exemplo. Então, a intenção é o uso produtivo. Ao invés do seu filho ficar horas e horas e horas jogando, por que ele não aprende a fazer os próprios jogos, não é? Ao invés do seu filho ficar horas vendo vídeos de memes no YouTube, por que ele não aprende uma coisa nova? Então a intenção é justamente o uso consciente, o uso produtivo e o uso ético da tecnologia. Tudo bem? É importante dizer aqui, pessoal, que todas as plataformas elas têm pessoas mal intencionadas. O Instagram tem, o Facebook tem, o Snapchat tem, o WhatsApp, YouTube, Roblox. Então é super importante resumir toda essa conversa em um único ponto. Conversem com os seus filhos. Eu posso ensinar 1000 configurações diferentes aqui no Roblox ou em qualquer outra plataforma. A conversa sempre é a melhor opção. A conscientização sua com relação ao seu filho, ele entender os perigos que tem na internet, é a melhor forma de você se proteger, tá? Então, claro que a gente, mais pro final da nossa live, a gente vai voltar nesse assunto, vai conversar sobre outras dicas além das configurações do Roblox, tá? Mas eu quero dar foco nisso então. Tudo bem? Maravilha? Lindo, maravilhoso? Fechou. Pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui então. Deixa eu trocar minha tela aqui. Vocês devem estar vendo agora o Roblox, né?
Perfeito. Já vou deixar o chat aqui no jeito aqui para ler o que vocês estão escrevendo também. Muito bom. A primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui, pessoal, é como criar uma conta no Roblox, tá? Por que isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm filhos, já têm crianças em casa que já têm uma conta no Roblox, já jogam o dia todo. Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo, começando da criação de contas, para mostrar o quanto é fácil criar uma conta no Roblox e o que é apresentado para uma criança que acabou de entrar na plataforma, né? Que tipo de jogos, que tipo de configurações são padrão no Roblox e o que a gente pode alterar aqui já de cara assim que a gente tiver uma conta criada. Se você já tem uma conta, né, você responsável, por favor, entre na conta, né? E se você quiser fazer junto comigo essas configurações, você está convidado, então. E claro, né? Assim que vocês tiverem dúvidas, joguem no chat, né? Para que a gente possa debater, conversar e discutir. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos começar criando uma conta de uma criança fictícia de 10 anos. Beleza, pessoal? Para eu criar uma conta, basta eu entrar no site do Roblox, roblox.com, tá? Você vai colocar a data de nascimento. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o dia de hoje, dia 22/8, né? Então de agosto. Só que eu vou colocar 2015, então, considerando que essa criança tem 10 anos. O usuário, eu vou colocar um usuário, então, aqui fictício, tá? Eu vou colocar Test Live Super Geeks. 1, 2, 3 aqui, só pra gente poder ilustrar, tá? Opa, ele tá colocando que eu devo ter um limite de caracteres. Vamos testar Test Live Super Geeks. Senha, vamos colocar uma senha aqui. Ele tá me dando uma sugestão do próprio navegador, mas eu vou criar a minha senha. E o gênero. Beleza? Então vamos aqui em Cadastre-se. E se tudo der certo, ele vai então criar a conta aqui para mim. Tem sempre a conferência se você é uma pessoa mesmo, né? Então vamos iniciar o desafio aqui. Combine os ícones da esquerda com os ícones das faces superiores do dado. Então vamos lá, vamos fazer uma combinação aqui. Esse aqui, talvez eu não seja um humano, hein? Vamos ver aqui se eu acho a combinação certa. Nossa, que diferente esse aqui. Pera aí. Aparentemente Deixa eu ver se eu acho o símbolo da raquete aqui para me basear. Tá difícil esse, vamos tentar de novo. Iniciar desafio. Vamos ver se eu consigo criar uma conta qualquer aqui. Vou testar isso. Nossa, que difícil esse aqui, que diferente. Geralmente esses testes para verificar se você é um humano, eles trazem uns testezinhos de palavras para você colocar letra. Esse aqui tá bem diferente. Bom, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar com uma conta do Roblox que eu já tenho. Porque até eu criar essa conta aqui, gente... Vamos entrar com uma conta que eu já tenho aqui, senão não vai dar certo. Vou entrar com a minha conta mesmo, uma conta que eu costumo usar aqui. Beleza. Estou entrando com a minha conta aqui, aí vai ficar mais fácil para poder mostrar para vocês. Vamos voltar? Maravilha. Olha só. Quando você cria uma conta no Roblox... Deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidinho. Beleza. Quando você cria uma conta no Roblox, você vai perceber que ele já vai trazer para nós uma série de games que ele está propondo aqui para que a gente acesse, tá? Essa é uma conta minha que eu uso para jogar com o meu filho, tá? Mas
de cara aqui a gente precisa entender o seguinte. Roblox não é um único game. Roblox é uma plataforma em que você consegue publicar vários tipos de jogos diferentes, tá? Então, muitas vezes a gente escuta as crianças falando, eu vou jogar Roblox, né? Eu quero jogar Roblox. Roblox não é um único jogo, ele é uma plataforma. E qual que é o ponto importante aqui? Todos esses jogos que a gente tem aqui no Roblox, cada um tem uma temática diferente. Se você tem uma conta de uma criança de 10 anos, até 10 anos, ele vai fazer algumas filtragens nessa conta para que você não acesse, por exemplo, conteúdos que são de adultos, conteúdos mais que têm temas um pouco mais inadequados para a idade da criança, tá? Mas entra um ponto importante aqui. Ítalo, tem algum tipo de experiência, tem algum tipo de game dentro do Roblox que eu preciso me atentar, tá? Tem alguma temática específica que eu preciso ficar de olho? Sim, tá? Notem que eu tenho jogos diversos aqui, jogos que inclusive são de temas, por exemplo, Dragon Ball, Sonic, coisas que as crianças gostam mesmo, tá? Só que se você pesquisar aqui em cima a sigla RP, você vai perceber que vão ter muitas experiências que mesmo que essa conta fosse para uma criança de 10 anos, tá? 10 anos ou menos, ele vai aparecer coisas muito parecidas com essa. O que significa RP nessas... Vocês vão ver, inclusive, que você tem vários títulos aqui que está escrito RP. RP significa Roleplay. Tá? Se a gente for traduzir aqui bem diretamente, Roleplay significa interpretação de papéis. Então, qual que é o ponto aqui? A criança não vai ter só um avatar dentro do jogo, ela não vai ter só o boneco dela dentro do jogo, ela vai realmente interpretar com outras pessoas um teatrinho, um cenário sobre aquilo ali. Então, por exemplo, Vida Junta RP. Então aqui dentro ela vai interpretar o papel como se fosse marido e esposa vivendo numa casa, né? Um simulador de cidade, um simulador de um monte de coisa, tá? E você batendo o olho em algumas imagens aqui, você já percebe que tem muita coisa que não é adequada para uma criança. Eu não preciso nem entrar nessas plataformas, nesses jogos aqui, porque batendo o olho aqui você já vê que tem muita coisa que não é para uma criança de 8, 9, 10 anos, tá? Esses jogos são feitos para interação. São feitos para o jogador entrar e conversar com outras pessoas, tá? E, como vocês devem imaginar, são nessas experiências, são nesses games em que você tem pessoas mal intencionadas, que fingem que são crianças, que se comunicam com crianças e que, infelizmente, acabam aliciando pessoas, enfim, aqueles problemas que a gente vê nas notícias, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Bom, por isso que é importante o acompanhamento. O acompanhamento é essencial. O que o seu filho está jogando? O que ele está vendo? Tá? O que ele está acessando? Com quem que ele está conversando? E, principalmente, que é o foco aqui nosso. Como que eu posso evitar esse tipo de interação? Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Assim que você entrar na conta do seu filho, você vai perceber lá no canto superior direito essa engrenagem aqui, tá? Essas configurações podem ser feitas também pelo celular, tudo bem? Mas pelo site que fica mais fácil, vai ficar até mais fácil para vocês enxergarem. Se você clicar nessa engrenagem aqui em cima, ele tem configurações. E aí você consegue fazer ajustes na conta, tá? Os ajustes principais que ele vai mostrar para você aqui são ajustes de segurança da conta. Então, por exemplo, você adicionar um número de telefone, você adicionar um e-mail de segurança, são super importantes aqui, né? É só você clicar em adicionar e-mail, por exemplo, e você vai digitar o e-mail seu de segurança. Vai que você esquece a sua senha, ou o seu filho esquece a sua senha, o que é muito comum, as crianças esquecerem a senha e realmente
quererem acessar ali, ficarem desesperadas, você ter uma forma de recuperar sempre é bom, tá? Isso vale para qualquer serviço que você use, não só o Roblox, tá? Então, por uma questão de segurança mesmo, adicione um e-mail, adicione um número de telefone para que você consiga recuperar essa conta facilmente, tudo bem? Aqui eles vão ter outras configurações, por exemplo, verificação de idade para ver se você é você mesmo, idioma, tema, né? Se você quer adicionar alguma rede social aqui, geralmente a gente não precisa se preocupar com esse pedaço. O principal dessa primeira parte é a questão da recuperação de conta, que é algo muito comum. Eu, como responsável, já passei por isso, do meu filho esquecer a conta dele, esquecer senha e você ter que recuperar. Tudo bem? Vamos para alguns pontos mais importantes aqui, que são a parte de segurança. Isso é um ponto importante também. Como que eu posso aumentar a segurança da conta do meu filho? Existe, por exemplo, a possibilidade de você definir um aplicativo autenticador. O que é isso aqui, pessoal? Vocês já devem ter visto em vários serviços, como e-mails, por exemplo, você ter autenticação de 2 fatores. O que é isso? Na hora que você vai entrar numa conta, ele manda uma mensagem no seu aparelho perguntando se é você mesmo, né? Ou pedindo para você digitar algum tipo de código. Isso é autenticação em 2 fatores. E ela é super recomendada para qualquer serviço que você acesse, tá? É possível você habilitar isso no Roblox também. Então é aquela garantia de que ninguém vai entrar na conta do seu filho ou na sua conta e de repente mudar alguma coisa, ou enfim, né? Gastar os Robux que você tem na conta, que a gente já vai entrar nesse assunto, tá? Mas é uma forma de você definir uma autenticação de 2 fatores, então, para segurança da sua conta, tá? Como é que você faz para habilitar isso aqui? É só você clicar nessa bolinha, né? Ele vai pedir para que você verifique seu e-mail. Depois que você verificar o seu e-mail, ele vai abrir um QR Code para você poder ler esse QR Code. Assim que você lê o QR Code com o aplicativo correto, existe um aplicativo na Google Play chamado Google Authenticator, que é esse cara aqui, ó, Google Authenticator, ou autenticador, né, tanto faz, esse cara aqui, ó, tá? Você instala ele no seu aparelho, né? Então é só você instalar o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator, dá para fazer pelos dois, tá? Abrir o aplicativo, vai aparecer uma câmera para você ler um QR Code, né? E assim que você lê o QR Code que aparecer nessa tela, ele já vai disponibilizar um código para você. Você digita o código e pronto, agora a sua conta está protegida com 2 fatores. Isso aqui, pessoal, não entra diretamente na segurança do seu filho acessar os jogos. É mais a parte da segurança da conta mesmo. Então, como é que você faz para proteger a conta do seu filho para ninguém mais mexer nela, para ninguém acessar de fora e para que você não tenha dificuldade ali em perder uma senha, alguma coisa do tipo, tá? Então, a gente pode considerar essa primeira parte como um parênteses aqui da nossa live para a parte da proteção da segurança da conta no geral. Vamos entrar agora na parte mais importante, que é a parte da restrição de privacidade e conteúdo. Essa é a parte mais importante que eu quero dar foco aqui, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto, porque é aqui que entram as configurações principais do Roblox, tá? Primeiro ponto importante, maturidade de conteúdo. O que vai aparecer para o seu filho quando ele estiver acessando o Roblox? Então, nesse ponto, você pode definir aqui entre mínimo, leve, moderado e restrito quais tipos de conteúdo podem aparecer, tá? Por padrão, a conta ela entra em moderado. Então, o que isso significa? Ó, pode conter violência moderada repetida, sangue leve realista, humor rudimentar, conteúdo não jogável, de medo e moderado, tá? Então, ou seja, é aquele conteúdo que tem certos filtros, mas ele vai aparecer sangue, vai aparecer um pouco de violência, que é o que os jogos acabam tendo aí por padrão, tá? Você pode reduzir para leve, por exemplo. Pode conter violência suave e irrealista, humor ácido ou medo suave e repetido, tá? E mínimo
pode conter violência suave e ocasional, sangue leve e realista, medo leve ocasional, tá? Aqui vai depender muito de como você, dos cuidados que você tem, do que o seu filho pode ver realmente, tá? Se você for mais liberal, por exemplo, não tem problema o meu filho assistir um desenho um pouco mais ali de luta, sai um pouco de sangue e tal, você pode colocar moderado e você vai testando, né? Então, vai acompanhando. Percebeu que os jogos têm uma violência muito acima ali do que está recomendado para a idade dele, você vai reduzindo. Testa o leve, depois testa o mínimo e vai dando uma olhadinha aqui no tipo de conteúdo que pode aparecer então para o seu filho. Ok? Tranquilo? Outro ponto importante, tempo de tela. Isso é uma coisa para a gente ficar atento também, tá? Quanto tempo o seu filho gasta no Roblox, tá? Isso é uma coisa que você consegue acompanhar aqui na conta e é importante ficar de olho. Percebeu que a criança está muito tempo ali no aparelho, é interessante a gente ficar de olho, tá? Então, 3, 4, 5 horas por dia jogando é um tempo gasto ali muito desnecessário. Eu acho que dá pra gente poder ter um controle legal disso e propor atividades mais interessantes ali para o aprendizado dele, tá? Aí vai variar também do quanto você quer disponibilizar. Eu acho que 1 hora é muito, eu acho que 2 horas é muito. Isso é uma questão sua como responsável ficar de olho, tá? E é interessante também você dar uma olhadinha em experiências mais populares. O que o seu filho tem jogado, tá? Então eu falei para vocês, por exemplo, que essa conta eu jogo com o meu filho. E o meu filho adora Dragon Ball. Então a gente vai lá, joga os jogos de Dragon Ball que ele gosta, né? Então eu tô sempre ali, a maioria dos jogos aqui que eu jogo com ele, alguma coisa de Dragon Ball, e aí a gente joga um pouquinho e já vai fazer outra coisa, tá? Mas é interessante você ficar de olho também, até para ver se o seu filho está acessando aquelas experiências, como eu falei no começo, de RP e tal, se ele está realmente interagindo com outras pessoas, tá? Maravilha. Comunicação, que é o terceiro tópico aqui de restrições de privacidade e conteúdo. Comunicação entra a parte de bate-papo, e isso é um ponto importante para a gente poder discutir, tá? O seu filho, ele pode ou não conversar com outras pessoas dentro dos jogos que ele está, ok? Então ele vai ter duas opções aqui. Ele vai ter bate-papo da experiência e ele vai ter bate-papo direto. O que significa cada uma delas? Aqui ele até dá um texto explicativo. Então, bate-papo da experiência. Com quem você pode conversar por texto em um servidor de experiência. Quando você joga no Roblox, você pode mandar mensagem para todo mundo que está à sua volta. Então é o chat geral, vamos colocar assim, né? Você manda uma mensagem, todo mundo que está próximo a você vê aquela mensagem, tá? Então, o seu filho pode mandar essas mensagens nesse chat geral e o chat também pode mandar mensagens para o seu filho. Você vai decidir aqui como que você quer fazer essa comunicação. Sinceramente, se for uma criança menor de 12 anos, a minha recomendação como pai, tá? E como profissional, é você colocar ninguém. Ok? Então, eu não acho que uma criança de 10, 11, 12 anos aí tem que ficar conversando com pessoas em games, tá? Principalmente se for difícil você estar acompanhando ela, ok? Infelizmente, nós vivemos numa realidade em que é muito comum num dia cansativo a criança tá agitada, pulando de um lado para o outro, quer sua atenção e tudo mais, e aí você fala, Tó, vai lá jogar, não é? Então é uma experiência que aconteceu com muitos de nós, né? Vai lá jogar, fica um tempinho ali, depois a gente vê. E aí é o tempo para você tomar banho, é o tempo para você jantar, é o tempo para você fazer alguma coisa e de repente a criança tá 2 horas jogando, né? Às vezes a gente troca o silêncio pela tela sem acompanhamento. Isso é um problema, tá? Então, é interessante que a gente coloque aqui, né, a minha recomendação pessoal é que você coloque aqui que ninguém.
tá? Para ela não conversar com nenhuma pessoa dentro do game. E ele tem aqui bate-papo direto. O que é o bate-papo direto, tá? É aquela mensagem que é privada. A pessoa poder mandar uma mensagem diretamente para você e você poder responder ela diretamente. Tudo bem? Então, eu deixo aqui ninguém também, para que meu filho não converse com ninguém, ninguém também converse com ele. Ele tá lá só para jogar. E só isso. Tudo bem? Vamos seguir. Tem aqui a opção de turma. O que é essa opção de turma? Se nessa conta você tem amigos, tá? Dá para você adicionar amigos na conta. Então, por exemplo, seu filho tem os amigos da escolinha dele, cada um tem a sua conta do Roblox, e um adicionou o outro ali para vocês poderem jogar juntos. Essa opção turma, ela vai te dizer se o seu filho ele pode fazer grupos com esses amigos ou não, tá? Então aqui, seu filho pode fazer grupos para jogar junto. Aí você pode manter aqui conexões, tá? Esse conexões já vai permitir que a pessoa só faça grupos com os amigos. A criança não pode fazer grupo com uma pessoa desconhecida no Roblox, tá? Então ela só pode fazer grupos com quem ela conhece, tudo bem? E aqui é a mesma coisa, né? Grupos da turma. Então, primeira, turma, com quem você pode participar em uma turma de no máximo 2 pessoas. Se definido como ninguém, você não poderá participar de turmas. E grupo, quem pode adicionar você a uma turma e quem você pode adicionar em uma turma. E aí você pode definir também ninguém ou só os meus amigos, tá? Então é possível você também fazer essas configurações. Aqui é uma questão também de acompanhamento, tá? Quem são os amigos do seu filho no Roblox? Isso é um ponto interessante de se observar também. Como é que eu sei quem são essas pessoas? Se você vier aqui na esquerda em conectar, ele vai aparecer todas as pessoas que adicionaram você na sua conta e todos os pedidos. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns ex-alunos, eu tenho colegas e tudo mais que eu tenho adicionado aqui na conta e eu posso jogar junto com essas pessoas, tá? Essas pessoas, se aquela opção de turma estiver habilitada, eu posso jogar com elas dentro de um grupo ou não, tá? Maravilha. Então, a dica aqui, abrindo um parênteses nesse ponto que é importante. Fica de olho para ver se do nada está começando a aparecer amigos na conta do seu filho, tá? E sempre pergunta, quem que é essa pessoa? É um amigo da escola? É um colega seu? Se a criança não sabe quem é, tira, tá? Por segurança, remova. Tira da lista para que não corra o risco de ser uma pessoa se passando por uma criança e de repente você pode ter problemas aí, tá? Então, remove. Não sabe quem é, tira da conta da criança. Tudo bem? Vamos voltar lá em configurações. Então, essa parte de comunicação, ela é super importante aqui para a gente definir com quem a pessoa pode conversar. Tem um terceiro ponto aqui que é a entrada de câmera, tá? Nesse caso aqui, inclusive tem alguns jogos no Roblox que eles pedem que você tenha a câmera habilitada para que o avatar dentro do jogo simule os seus movimentos da câmera. Então você mexe a cabeça, dentro do jogo ele também vai mexer a cabeça, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu recomendo não deixar habilitado, tá? Não deixa entrada de câmera habilitada também para evitar qualquer coisa dos 1000 problemas que podem acontecer com câmera habilitada, tudo bem? Aqui, pessoal, parece que a gente está sendo meio extremo com as coisas, né? Tirar chat, tirar câmera, evitar fazer grupos, esse tipo de coisa. Mas é porque realmente a criança está ali para jogar. Se é uma criança de 10, 12 anos, ela está ali para jogar. Ela não está ali para fazer nada além daquilo. Então é importante a gente sempre ter isso em mente, tá? Não é ser extremo, é cuidado. É realmente ficar de olho para que nada aconteça fora do que a gente está prevendo, principalmente nos momentos que a gente não está olhando. Tudo bem? Vamos voltar aqui rapidinho. Beleza, então comunicação, visibilidade e servidores privados. O que isso aqui significa? Vamos lá. Primeira parte de visibilidade. A sua conta vai aparecer online para as pessoas ou não? E para quem vai aparecer? Então assim que você entrar no Roblox,
os meus amigos podem ver que eu estou online, aí você pode ajustar. Então eu quero que todos, eu quero que só as conexões, seguidores e pessoas que eu sigo. Conexões e pessoas que eu sigo. Conexões ou ninguém. Mostrar experiência atual. Isso aqui também vamos lá. Quando eu abrir um jogo dentro do Roblox, os meus amigos vão poder ver que jogo eu estou jogando? Então essa também é uma opção que você pode deixar aqui para conexões, né? Se tem ali controlado quem são os amigos do seu filho, deixa para conexões e aí você sabe que ele vai estar jogando com os amigos dele mesmo, ok? Vou voltar aqui. E a parte de servidores privados, né? Um servidor privado é uma experiência Roblox com limite de quem pode entrar. Existem alguns jogos no Roblox que várias pessoas podem entrar ao mesmo tempo e tá todo mundo interagindo juntos. Só que alguns jogos que tem no Roblox permitem servidores privados. O que é um servidor privado? Por exemplo, eu crio uma sala dentro do jogo em que só estarei eu e alguma outra pessoa que foi aceita naquela sala, tá? Isso aqui, se a gente deixar como todos, abre algumas brechas de segurança. Então, por exemplo, se eu, dentro de qualquer game do Roblox, permitir servidores privados, vim aqui selecionar todos, qualquer pessoa que está ali dentro do jogo pode abrir um servidor privado e me convidar para ele. Então eu vou estar sozinho, vamos colocar assim, dentro de um ambiente privado com uma outra pessoa. E a gente já imagina aqui os possíveis problemas que isso pode acontecer, tá? Então, por padrão, o Roblox já deixa selecionado aqui como conexões, mas se você não quiser arriscar, você coloca aqui como ninguém, ok? Voltando então. Maravilha. Então, visibilidade, servidores privados, tá ok, tá? Vou dar uma olhadinha no chat aqui, só para ver se vocês falaram alguma coisa, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma dúvida em específico. É verídico. Mas se a criança for jogar com os amigos sem ligação, como elas vão interagir? Através de chat, tá? Através de chat, elas podem interagir ali, né? A não ser que você esteja desabilitado. Se você desabilitou o chat, nem por chat elas podem conversar. Então existem casos, por exemplo, que as crianças se ligam no WhatsApp, né? E vão conversando ali pelo WhatsApp jogando juntas. Tudo bem? Então vai depender muito da forma com que você definiu ali a comunicação entre elas. Se você não quiser que elas não troquem nenhum tipo de mensagem no Roblox, isso é possível. Você pode desabilitar chat, desabilitar ligação, desabilitar tudo. E aí elas vão ter que arrumar um segundo meio de se comunicar. WhatsApp, faz uma ligação em conjunto ali, né? Cada um dá um jeito diferente, né? Tem algumas crianças que têm Discord instalado, que é uma outra coisa também, é um tópico para uma outra live. Mas se a sua criança usa Discord, isso é um outro ponto também para você ficar atento, tá? Então, meu filho usa Discord para conversar com os amigos. Discord é uma plataforma também que se você não ficar de olho, de repente ela está conversando com pessoas, vai saber da onde, né? Então, é possível também, isso aqui é um tópico, né, também que dá umas 2, 3 lives diferentes. Mas pelo Roblox é possível você bloquear totalmente essa comunicação e elas vão ter que arrumar meios externos, tá? Maravilha. O vídeo vai ficar gravado? Sim, senhor. Vai aparecer no YouTube aí assim que a gente finalizar a live, tá bom? Vamos lá. Conexões e contatos. Clicando aqui em conexões e contatos, você pode verificar o seu telefone, adicionar um telefone e adicionar contatos por aqui. Até para que a criança possa também fazer chamadas dentro do Roblox e tudo mais. Não recomendo adicionar, não recomendo mexer nessa opção aqui. Deixe como está, tudo bem? Trocas e inventário. Aqui entra um detalhe importante que a gente também vai precisar abrir um parênteses aqui com relação ao Roblox, tá? O Roblox, ele tem uma moeda que provavelmente o seu filho já deve ter pedido para você alguma vez na vida. Pai, compra Robux para mim? E aí você ficou pensando, meu Deus do céu, o que é Robux? Vamos lá. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá vendo aqui do lado da engrenagenzinha? Se você clicar nesse símbolo aqui que tem o número 0, você vem em comprar Robux. E o que é isso aqui, meus amigos? Isso aqui
é a moeda do Roblox, que é comprada com dinheirinho de verdade. Então o que acontece? Aqui você pode comprar Robux para que a criança ela possa gastar dentro dos jogos que ela joga. Comprando roupinha para o personagem, comprando armas para o jogo que ela quer, comprando uma espada, comprando um cabelinho. Então, ou seja, você tem um inventário dentro do Roblox de itens que a criança tem e que ela também comprou aqui com o Robux, tá? Dá para você até fazer uma assinatura que a cada mês a criança vai recebendo, por exemplo, ó, R$59 por mês, a criança recebe 1000 Robux por mês, né? Então, inclusive tem em shoppings o gift card para você comprar, para adicionar Robux na conta da criança também, enfim, é a moeda do jogo. E aí que entra um detalhe. Todos os itens que são comprados, eles vão para inventário, pelo menos uma boa parte deles, né? Eles vão aqui para inventário. Então você tem uma série de coisas diferentes que tem aqui, né? Cabelos, roupas, calças, emblemas, blusa, asas, um monte de coisa. Personagens, um monte de coisa, tá? Voltando agora na parte das configurações, por que eu expliquei tudo isso para vocês? Na opção de trocas em inventário, você pode definir se a criança pode ou não fazer uma troca desses itens que estão no inventário com outra criança. Ok? E isso pode gerar alguns probleminhas. Então, eu me lembro, por exemplo, o que aconteceu com o meu filho uma vez. Não aconteceu diretamente no Roblox, mas a criança muitas vezes não entende o valor da coisa, né? Meu filho teve uma época que ele começou a pegar gosto pelas aquelas cartas de Pokémon. E eu comprei as cartas de Pokémon pra ele e veio um Pokémon super raro. E ele ficou super feliz, eu também e tudo mais. Ele foi na escola e trocou a carta rara que ele tinha por 3 maçadas. E ele chegou em casa, olha a troca incrível que eu fiz. Eu falei, ai meu Deus do céu. Né? Então assim, isso pode acontecer no Roblox. Tá? A criança ir lá, gastar uma grana ali com algum item e de repente ela trocar por outro item ali que não vale quase nada do que foi comprado. Então, tanto que tem muita criança que se arrepende. Faz a troca e imediatamente se arrepende e quer de volta e tudo mais. Já foi, né? A pessoa que fez a troca ali não vai querer devolver. Então você pode colocar aqui que ela pode fazer trocas ali, né? Ou não. Né? Vai fazer só com as conexões, só com as pessoas que ela segue ou com ninguém, tá? Se você habilitar, nem que seja com as conexões, eu recomendo fortemente, pelo seu bem da criança, conversar com ela e explicar. Toda vez que você for fazer uma troca, conversa comigo. Eu vou ver junto com você se essa troca realmente vai valer a pena ou não. Porque tem muita criança que se arrepende, tá? Então isso é um ponto importante para você ficar atento. Beleza? Preferências de anúncios. Aqui é coisas de anúncios que podem aparecer no Roblox ou em jogos dentro do Roblox, tá? Isso é uma questão que eu deixo desabilitada porque aqui ele tem a parte de personalização, venda e compartilhamento de dados. Deixa desabilitado, tá? Usuários bloqueados, caso você tenha bloqueado alguém, né? Por N motivos que seja, pode ser que a pessoa tenha falado algum tipo de besteira, pode ser que você identificou que era uma pessoa que, opa, né, teve algum problema aí, então você pode bloquear. E ele tem desativação ou exclusão da conta. Você pode desativar por aqui também, certo? Essa parte de restrições e privacidade, talvez ela seja o ponto mais importante aqui da nossa live. É aqui que vão ter muitas informações aqui de restrição do que você pode definir para a conta do seu filho. Tem algumas outras opções aqui que são interessantes para a gente ficar de olho também. Notificações, tá? Se você tem uma conta de responsável e o seu filho, então, está usando o Roblox, você pode usar essas notificações para que cheguem informações para você. Então, por exemplo, entrei no jogo tal pessoa mandou mensagem.
Isso aqui é interessante que você pode definir o que você quer que seja notificado, tá? Ou você pode desabilitar as notificações também, caso você queira, né? Dá para receber notificações por e-mail, tudo bem? Então eu recomendo, é que aqui é a parte de anúncios, atualizações e oferta, tá? Eu recomendo mais usar essa parte de cima, que são coisas específicas dentro dos jogos que a criança joga. Você ativa essas notificações e recebe a mensagem, então, caso alguma coisa aconteça diferente, tá? Métodos de pagamento. Aqui é questão de você adicionar, o que eu não recomendo, adicionar cartão de crédito, adicionar coisas do tipo que a criança pode usar para comprar Robux, tá? Quantos e quantos casos a gente já viu na internet de crianças que usam o cartão do pai para comprar uma cacetada de coisas e de repente chega a notinha ali para você e você nem sabe de onde veio essa compra, né? Então é importantíssimo você ficar de olho nisso, tá? Não adicione nenhum método de pagamento na conta do seu filho, porque hora ou outra vai brilhar os olhinhos dele quando ele vê aquela asa especial que brilha no escuro e ele vai falar, eu quero pro meu jogo, e de repente R$ 500 da sua conta sumiram, tá? Cuidado. Assinaturas, né? Que são aquelas assinaturas de Robux, né? Sei lá, R$ 60 por mês, meu filho ganha 1000 Robux. É aqui que vai entrar a parte de assinatura. Controle dos responsáveis. Isso aqui é interessante também, tá? Você pode vincular a sua conta, mas detalhe, que conta que é essa? É a sua conta do Roblox. Então, por exemplo, você tem a sua conta do seu jogo e a criança tem a conta dela do jogo dela, tá? Você pode definir que a sua conta é pai dessa conta filha, certo? Então, no caso aqui, ele tem a parte de controle dos pais aqui e e-mail. Eu preciso fazer checagem de e-mail e tudo mais para ele poder abrir essas opções, o que eu não fiz agora e vai ser um processo um pouco demorado, não vai ser o foco agora, mas é possível fazer. O importante, o ponto principal aqui é, essas configurações principais que eu mostrei para vocês já garantem uma quantidade enorme de filtros para que quando a criança for acessar a conta, ela não tenha problemas, tá? Tem a parte aqui de permissões de aplicativo também, tá? Nesse caso aqui são aplicativos terceiros que você pode associar ao Roblox, também não nos interessa no momento. O principal aqui é restrição de privacidade de conteúdo. Eu só quero mostrar uma coisa importante aqui para vocês, tá? Vamos mais uma vez abrir um grande parênteses aqui. Se eu vier em maturidade de conteúdo e eu diminuir aqui para mínimo, tá mínimo, certo? Então, tipo assim, é o mínimo possível no Roblox de filtragem do que pode aparecer para mim, ok? E eu vou vir em pesquisar e mesmo assim eu vou digitar RP. Eu vou dar Enter. Vocês vão perceber, pessoal, que muitas daquelas experiências que eu mostrei para vocês lá atrás ainda continuam aparecendo aqui, porque teoricamente são experiências, são jogos inocentes, tá? Então, por exemplo, tem algumas coisas não estão aparecendo mais. Se você se lembra no começo da live, quando eu abri essa parte de TRP, ele apareceu muito mais coisas, mas ainda assim aparece coisa ou outra, tá? Se você clicar em qualquer uma dessas experiências aqui, ele vai mostrar para você uma descrição, ele vai mostrar uma maturidade mínima, e ele está falando aqui, ó, crianças acima de 5 anos. Mas ainda assim há uma experiência que existe aqui para interação social, tá? Então uma criança de 7 anos, 6 anos, 8 anos, ela entra aqui, mesmo depois de todas as configurações que você fez, eu não sei lá dentro quem são crianças, tá? Eu não sei lá dentro quais são as intenções daquela pessoa. Então um ponto importante que a gente tem que definir aqui é o seguinte, é um tópico que eu falei no começo da live e eu quero reforçar. Eu posso passar para vocês aqui 1 milhão de configurações diferentes. O que mais vai garantir a segurança do teu filho é comunicação. Com quem que você está conversando? Não confie cegamente numa plataforma, tá?
todas as plataformas que existem podem ter pessoas mal intencionadas. Até aquelas plataformas que existem para crianças. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm filhos pequenos. 5 anos, 4 anos, 6 anos, né? E o seu filho adora desenhos como o Show da Luna, Patrulha Canina, Peppa Pig e coisas do tipo, né? E aí você fala assim, bom, eu quero manter meu filho seguro. Perfeito. Então eu vou colocar para o meu filho YouTube Kids. Vocês, em algum momento da vida, já devem ter colocado YouTube Kids para crianças, né? Porque, teoricamente, o YouTube Kids é para kids. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou entrar no aplicativo do YouTube Kids aqui. Ó, é uma plataforma para crianças, tá? Vou vir assistir agora. Assista na web. Sou familiar, né? Então vamos lá, vamos entrar numa conta. Vou entrar aqui rapidinho no YouTube Kids só para poder mostrar. Agora faça. Só para poder mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, esse ponto é importante. Qual a idade da criança que está assistindo? Até 4 anos, de 5 a 8 anos, de 9 a 12. 5 a 8, vamos pegar o do meio aqui? Conteúdo recomendado para crianças de 5 a 8 anos. Selecionar, vou ativar a busca. Salvar. Tem aplicativo do YouTube Kids, né? Olha só. Os desenhos do Blue, que é um desenho legalzinho. Bob Esponja, Pica-Pau, Peppa Pig, Turma da Mônica, tá? É um aplicativo para crianças. E eu vou pesquisar aqui em cima, namorada. E só aqui a gente já toma um susto, né? Você vai perceber que vão ter de cara algumas coisas que você bate o olho e você fala, opa, é para criança isso aqui? Minha namorada quer meu boneco, tal. Conseguiu uma namorada e tivemos um filho. Salva a namorada ou a mãe? Adivinhe qual é a namorada verdadeira? A menina que não gostava da namorada do irmão. Irritando minha namorada. Teve um que eu vi até que era tipo assim, acho que ele tava, ó, terminei meu namoro. Trolei meu namorado traindo ele. Isso aqui é a cereja do bolo. Gente, você acha que o YouTube Kids tá de boa? É uma coisa pra ficar de olho, tá? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. E o que é interessante que vocês vão perceber? Tem muito vídeo. Meu Deus, eu vim aqui. Até no YouTube, tá? Os vídeos mais chamativos para uma criança no YouTube são esses que tem os personagens do Roblox, porque o Roblox é super famoso. E aí você pega o YouTube normal, começa a dar uma olhada, tem umas coisas, são atrocidades. Você fica assustado de ver. Então assim, isso aqui, pessoal, de novo, não é para assustar, mas é para provar para vocês que só confiar na plataforma não é suficiente, tá? E é um ponto importante aqui, que não é para você não dar na mão da criança um jogo como o Roblox, tá? Não é para chegar e falar assim, nossa, então eu vou jogar fora o Roblox, vou jogar fora o YouTube, meu filho não vai ter acesso mais e coisas do tipo. Pelo contrário, é uma plataforma excepcional para aprendizado. Roblox Studio, que é uma ferramenta que a gente ensina no Super Geeks, é uma ferramenta de aprendizado de programação incrível. Mas existem os seus poréns. Sem acompanhamento não tem como, tá? Sem acompanhamento não tem como você deixar a criança sozinha. Tudo bem? Tranquilo? Um último ponto que eu quero passar aqui,
que dessa vez não envolve o Roblox, tá? Ele vai envolver uma outra coisa que é uma recomendação minha para que vocês possam colocar no smartphone do filho de vocês, tá? Não sei se vocês já usam, mas é um aplicativo super interessante que é o Google Family Link. Google Family Link. Tá? Você pode instalar no seu smartphone e você pode configurar ele por navegador também, tá? Esse aqui é o meu Family Link e Renan é o meu filhote, que inclusive deve estar na live aí, né? Como é que o Google Family Link funciona? Você cria uma conta como pai, tá? E você define a conta da criança como filha. Então eu tenho a minha conta principal, tá? E você pode vir aqui no Family Link, adicionar criança e colocar... A criança tem uma conta do Google? Sim. E aí você vai fazer toda a configuração. É um passo a passo super simples aqui para definir, né? Abra as configurações, vá no controle da família. Tipo assim, você tendo o aplicativo no seu smartphone, o aplicativo no smartphone da criança, você consegue fazer a configuração tranquilamente, tá? É super fácil, super tranquilo, é um passo a passo bem de boa. Quando você fizer essa definição, você pode colocar aqui uma série de controles e restrição do que a criança pode ou não ver aqui dentro da conta Google dela, tá? Então, ou seja, isso vai envolver aplicativos que ela pode instalar ou não, quais tipos de conteúdo podem aparecer no YouTube dessa criança, tudo bem? Então, por exemplo, meu filho não está aqui comigo. Então eu não sei o que ele está fazendo no celular dele nesse exato momento. Na verdade eu posso saber, né? Se eu vier em tempo de tela aqui, eu começo a fuçar, eu começo a ver o que ele está fazendo. Então, por exemplo, meu filho hoje gastou 1 hora e 40 minutos no YouTube. Né? Você consegue acompanhar. Você consegue, inclusive, se você clicar em localização, você consegue saber onde é que a criança está nesse exato momento. Tá? Que eu não vou fazer, logicamente, porque, né, por questões de segurança mesmo. Tem um ponto importante aqui que eu quero abrir um outro parênteses aqui com relação ao YouTube, tá? Dá para você definir, se você vier em controles aqui no Family Link, vier em YouTube, existe o YouTube Family Center, tá? E aqui você consegue fazer algumas definições aqui, por exemplo, desativar a reprodução automática, pausar o histórico de exibição, se você não quer que tenha histórico. Eu deixo isso aqui desabilitado porque eu quero ver o histórico, tá? Bloquear ou desbloquear vídeos, mas se você vier no editar, aqui em cima, você consegue definir, por exemplo, que tipo de conteúdo pode aparecer no YouTube da criança quando ela for pesquisar, tá? Então ele tem aqui descoberta, em geral conteúdo classificado para espectadores a partir dos 9 anos. Descoberta avançada, em geral conteúdos classificados para espectadores a partir de 13 anos. E maior parte do YouTube, quase todo o conteúdo da plataforma. Como vocês estão vendo aqui, eu deixei em descoberta. Só que agora eu vou contar um segredo que nem o Renan sabe. Segredos, hein? Mesmo que eu deixe aqui em descoberta, ainda assim, como acontece no YouTube Kids, vão aparecer conteúdos que talvez não sejam adequados à idade da criança. Tá? O que eu faço? Quando o Renan não está vendo, eu abro o YouTube dele e eu vejo todo o histórico do que ele viu. Vídeo por vídeo. Aqueles vídeos que não estão adequados à idade dele, eu tiro a inscrição do canal, porque não são adequados à idade dele. E ele tem uma opção nos vídeos chamada não recomendar o canal. Ou não me interessa por esse tema. Eu recomendo fortemente vocês fazerem a mesma coisa. Tá? O algoritmo do YouTube, assim como é no Instagram, ele vai pelos gostos da pessoa que está assistindo. Se o seu filho pesquisou uma única vez no YouTube namorada, pronto.
já começa a aparecer um monte de coisa que não é adequada. Tá? Então fica de olho nisso. O que eu costumo fazer? Eu pego o YouTube do Renan e eu começo a seguir canais de ciências. Eu começo a seguir canais de tecnologia. Eu começo a seguir canais que falam sobre escola, que falam sobre temas que são interessantes, para a idade dele principalmente. Tá? Então é importante ficar de olho, gente. Tá? Super importante ficar de olho. Vamos voltar aqui rapidinho, só para mostrar algumas outras coisas no Family Link. Google Play. Se você vier em Google Play, você pode bloquear ou definir limites de tempo em determinados aplicativos. Então, por exemplo, eu quero que ele fique um tempo X no aplicativo tal. Então, por exemplo, o Roblox, por exemplo. Você pode vir aqui no Roblox e você pode definir um limite de tempo que você quer que a criança fique naquele jogo específico. Tá? Isso aqui é muito útil. Muito útil. Principalmente quando se trata de YouTube. Tem criança que fica no YouTube, se deixar, é o dia todo no YouTube. Tá? Então você consegue definir limites de tempo. E aí o que acontece? Deu esse tempo, o aplicativo fecha e a criança só pode abrir de novo com a tua permissão. Tá? Você pode definir tempo aqui em cada aplicativo. Tá? Aprovação de compra e download. A criança, ela precisa de aprovação para baixar ou comprar coisas no Google Play? A recomendação é que sim, né? Então sempre que ela for baixar alguma coisa, sempre que ela for tentar comprar alguma coisa, pergunta para a sua conta primeiro, deu ok, aí sim ela pode baixar, tá? Tem uma série de configurações interessantes aqui. Pesquisa do Google, tá? Você quer que tenha filtragem do que a criança pode pesquisar no Google, sim ou não? Isso é uma coisa interessante que pode ser feita aqui nessa opção. Até o Gemini do Google, que é a inteligência artificial, você pode definir se a criança pode ou não usar a inteligência artificial no dispositivo dela, tá? Então tem uma série de configurações aqui. Isso aqui, inclusive, é tópico para, sabe, 1000 outras lives, tá? Dispositivos conectados. A conta do meu filho está conectada em algum outro aparelho, além do aparelho dele, porque tem criança que tapeia, tá? Né? Tem mais de um aparelho, aí você vai descobrir depois, né? Então, fica atento. Configurações de localização, né? Se você quer que esteja ativo ou não. Enfim, tem um monte de coisa interessante aqui que o Family Link ele garante, tá? Então fiquem de olho nisso porque é super legal para as crianças. Tudo bem? Pessoal, para a gente entrar na reta final sobre a nossa conversa aqui. Primeiro ponto que é importante destacar. Roblox. Vamos voltar aqui, eu vou colocar minha cara de volta aqui, não se assustem. Roblox, meus amigos, não é uma plataforma ruim, pelo contrário, tá? Se vocês começarem a pesquisar notícias, Roblox é uma empresa que movimenta bilhões de dólares. Tem muitas pessoas que aprendem a criar jogos no Roblox para ganhar grana no Roblox, né? Dá para ganhar dinheiro com o Roblox. Dá para fazer jogos, dá para fazer itens, dá para fazer uma série de coisas, dá para aprender programação no Roblox. É uma plataforma espetacular de aprendizado. Assim como o YouTube é uma plataforma espetacular, tá? Assim como o Instagram, uma rede social, se usada adequadamente, é uma plataforma incrível. Mas precisa ter restrição. Não confie cegamente que a plataforma vai atender às suas necessidades. Ela vai proteger totalmente a sua criança, né? E às vezes é aquela velha sensação de que nunca vai acontecer comigo, né? Nunca vai acontecer comigo, então eu não preciso, sabe? Nunca vai acontecer com o meu filho. Mas da mesma forma que os nossos pais nos ensinavam quando a gente era criança a não aceitar doce de estranho, hoje o que a gente ensina? Né? Não aceite mensagens de estranhos aonde você está, no aplicativo que você está usando. E às vezes você pode achar uma coisa inocente e é uma questão de fuçar a ferramenta mesmo, tá?
Seu filho tem Snapchat no celular dele? Ele adora aqueles filtros e que ele vai tirar foto, sai com aquela cara engraçada, sai com a orelha de cachorro e tudo mais. Snapchat tem chat. Você já abriu o chat para ver o que tá lá? Com quem que ele tá conversando? Seu filho tem Telegram instalado no smartphone? Você já abriu o aplicativo de SMS do celular do seu filho? Para ver se ele tá conversando com alguém por SMS? Pode acontecer. Tá? Fica de olho. Não tira o celular dele, porque não vai adiantar. Tá? Não fala, não, ó, não vai ter mais celular, não vai ter mais tela. De novo, é o uso produtivo e é o uso com acompanhamento e conversa. As crianças não têm a malícia que nós temos, tá? Existe uma técnica, existe uma área de segurança chamada engenharia social. O que é engenharia social? Ao invés de você mexer com vírus, com descobrir senha, ao invés de você hackear um computador, é você atingir a pessoa. Todos nós estamos propensos a cair em golpes. E muitos desses golpes vêm de engenharia social. Gente vindo conversar com a gente. Porque, você quer ver uma coisa interessante? Quando você recebe uma ligação e é um golpe, sabe aqueles golpes em que a pessoa começa falando o seu nome completo e o seu CPF? A propensão de você dar mais dados é maior quando a pessoa ela consegue te convencer que ela tem alguns dados seus. Muita gente não tá nem aí, sabe? Nem imagina que pode cair num golpe. E às vezes, porque a pessoa sabe teu CPF, seu nome completo, ela já aproveita e desembucha todas as informações do endereço dela, RG e todo o resto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente cair em golpes de engenharia social, crianças também caem. Só que para adultos geralmente são golpes, para criança às vezes é para aliciar a criança, tá? Começa com aquelas mensagens do tipo, não conta pro seu pai. Ó, nós somos amigos, mas é segredo, tá? Não conta pra ninguém. É o pior tipo de mensagem que você pode ler no chat de uma criança. Não conta pra ninguém. Porque dali pra frente é ladeira abaixo, tá? Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar de olho. Sempre, tá? Não posta foto de criança na internet. Hoje, com as inteligências artificiais, dá para simular áudio e vídeo através de uma foto, através de pouquíssima informação, tá? Então, é uma questão de ficar de olho. É uma questão de bater um papo, é uma questão de conversar. Usa as coisas de forma produtiva. Eu tinha falado do YouTube Kids, né? Você tem uma criança de 4, 5 anos, por favor, eu tô falando para vocês como professor. Não bota a criança para ver Peppa Pig. Tá? Não bota a criança para ver esses desenhos que não vão ensinar nada para ela. Nada. Assista um episódio de Peppa Pig e você vai entender o que eu tô falando. Os desenhos de hoje, eles são extremamente coloridos. As cenas trocam muito rápida uma com a outra. E muitas vezes a lição de moral ali quase nem existe. É uma criança mal educada que tá tudo bem. É engraçado ela ser mal educada. Masha e o urso. Gente. E aí você vai ver, né? Quem de vocês se lembra na época da TV Cultura, O Pequeno Urso? Que era um desenho espetacular. Era um desenho lento, com cores não muito fortes, mensagens legais em cada episódio, falando sempre de família, falando sempre de amizade. A gente tem que pensar no uso produtivo de telas até nessa idade. Primeiro que, vamos lá, né? Uma criança até 3, 4, 5 anos de idade não deveria ter tela nenhuma. Começa por aí. A criança precisa brincar, né? Para que o cérebro dela se desenvolva corretamente. Mas se você for botar desenho, fica de olho. Quais desenhos são? Né? Uso produtivo. Seu filho gosta de jogar? Bota ele para aprender a fazer jogos. E eu não estou falando aqui para fazer uma propaganda da Super Geeks.
Ele pode aprender em qualquer lugar. Mas, por favor, que seja produtivo. Como pai eu tô falando isso. Que seja produtivo. Tá? Então esse é o ponto principal. E conversa. Eu fiz uma live esses tempos atrás sobre segurança também. E a especialista que estava fazendo a live junto comigo, ela deu uma dica muito interessante. Que ela fazia com a filha dela e eu quero trazer para essa live de hoje também. Quando a filha dela começava a ver conteúdos que não estavam adequados à idade dela, ao invés de ela restringir e falar não, não veja, ela conversava com a filha no seguinte teor. Você acha que esse vídeo ele está adequado à sua idade? Se sim, por quê? E se não, por quê? E o que ela fazia com isso? A própria criança começava a pensar, tá, isso aqui não é para mim. Isso aqui está abordando um tema que não faz parte da minha realidade, né? Então, o não, ele causa curiosidade. Nós, como pais, sabemos disso. O não causa curiosidade. Se você falar, não, você não vai fazer isso, na primeira oportunidade que ele tiver fora, longe da sua casa, longe do teu olhar, ele vai fazer. Ah, meu filho não joga Roblox em casa. Certeza? Quando ele vai visitar um primo, um melhor amigo dele, você acha mesmo que ele não joga? Meu filho não vê YouTube, não vê besteira. Você acha que quando ele está sozinho com outra criança ele não vê? Então, ao invés de restringir, ao invés de tirar, conscientizar, uso consciente. Tudo bem? Isso é super importante. Vale para qualquer plataforma. Redes sociais, YouTube, vale para qualquer lugar, tá? A conversa é sempre a melhor opção, tá? O lado humano precisa vir antes da tecnologia. A criança precisa entender se aquilo é adequado para ela ou não. Beleza, pessoal? Queridos, eu espero que essa live tenha sido útil para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, a intenção é que a gente faça cada vez mais lives, que a gente trabalhe cada vez mais nesse assunto, mas eu espero que essa live de hoje tenha sido legal aí para vocês, tá bom? Obrigado pela participação de todos, uma ótima noite e a gente vai finalizar então, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço para todos vocês e a gente vai se falando. Até mais.